Seção 4. Disposições setoriais. Subseção 1. Das compras. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: inciso 1. Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 2. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Inciso 3. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Inciso 4. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Inciso 5. Atendimento aos princípios, a linha A, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. A linha B, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A linha C, da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações. Inciso 1º. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2º. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos, provisório e definitivo, quando for o caso. Inciso 3º. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados: inciso 1º. A viabilidade da divisão do objeto em lotes. Inciso 2º. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. Inciso 3º. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando: inciso 1º. A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Inciso 2º. O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3º. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, inciso 1º, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. A linha A, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. A linha B, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. A linha C, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. A linha D, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir apenas como referência. Inciso 2º. Exigir amostra ou prova de conceito
do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3º. Vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Inciso 4º. Solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2º do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes, como similar aos das marcas eventualmente indicados no edital, será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Inciso 1º. Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Inciso 2º. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Inciso 3º. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Parágrafo 1º. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Parágrafo 2º. A administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor para atender à diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato. Parágrafo 3º. No interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital. Artigo 43. O processo de padronização deverá conter: inciso 1º. Parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Inciso 2º. Despacho motivado da autoridade superior com a adoção do padrão. Inciso 3º. Síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1º. É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado com indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão e divulgado em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução. Artigo 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa. Subseção 2. Das obras e serviços de engenharia. Artigo 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente,
as normas relativas a: inciso 1º, disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2º, mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3º, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4º, avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística. Inciso 5º, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6º, acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Inciso 1º, empreitada por preço unitário. Inciso 2º, empreitada por preço global. Inciso 3º, empreitada integral. Inciso 4º, contratação por tarefa. Inciso 5º, contratação integrada. Inciso 6º, contratação semi-integrada. Inciso 7º, fornecimento e prestação de serviço associado. Parágrafo 1º. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com a metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6º desta lei. Parágrafo 3º. Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará a sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação da desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: inciso 1º, o responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2º, a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Inciso 3º, a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4º, a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5º, em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Parágrafo 5º. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Parágrafo 6º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafo 9º. Os regimes de execução a que se refere os incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do caput deste artigo
serão licitados por preço global e adotarão sistemática de mediação e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidade de itens unitários.